Opa, fiel, Roger Guedes recebe proposta milionária. Vou trazer os valores aqui, o valor que ele deve receber de salário. E assim, gente, não dá pra segurar não, tá? Não dá pra segurar, não tem como. E minha opinião sincera é que o Roger Guedes vai voar do Corinthians. A única coisa que eu tentaria fazer, que eu acho que essa diretoria é competente demais para conseguir fazer isso, é pedir para o clube do Catar deixar ele até o final do ano, como muitas vezes acontece aqui no Brasil, né, de times venderem no meio da janela e falar, ó, mas ele fica até o fim do ano. Pronto, porque se ele sai agora, o Corinthians vai ter que procurar um substituto às pressas, tem jogos importantes, então assim, ficaria muito complicado para o Corinthians, porque ele é o artilheiro do ano, um jogador importantíssimo, num elenco insubstituível, assim como o Renato Augusto é. Então tem que fazer alguma coisa para pelo menos tentar deixar ele até o fim do ano. Fala, ó, daqui 4 meses ele vai. Pronto, não, a gente dá preferência para vocês. A gente aceita sua proposta e tal. Mas a gente já assina tudo, deixa tudo certo, mas só vai no final do ano. É assim, gente. O Roger Guedes, ele vem sendo muito assediado pelos times do Oriente Médio. Já estão um bom tempo já, né? E o Corinthians não tinha recebido nenhuma proposta oficial. Só que assim, o Corinthians havia dito que se recebesse uma proposta de 120 milhões, no melhor, de 20 milhões de euros, já não teria como segurar, por dois motivos. Porque ninguém vai pagar isso para um jogador de 27 anos, né? Vai fazer 28 anos, se não me engano, o Roger Guedes. Ou não, acho que vai fazer 27 anos, 26, é algo assim. É... Outra questão, o salário dos caras, que os caras pagam, é muito alto. Essa proposta que o Guedes recebeu, o salário está girando em torno de 4 a 5 milhões de reais por mês, gente, limpos. 4 a 5 milhões de reais por mês. O Corinthians nunca vai conseguir pagar isso. No Brasil, ninguém paga isso. Talvez, se o Guedes quiser realmente ficar, quiser realmente, não estou afim de dinheiro, entre aspas, né? Quiser realmente ficar, talvez se o Corinthians pagasse para ele 2 milhões e pouco de salário, talvez ele ficasse. Mesmo assim, é surreal, né? Para o futebol brasileiro e para um time endividado como o Corinthians. Não sei como que isso iria acontecer. Mas é uma situação bem complicada, sinuca de bico. Dá para ver que o Guedes quer ficar no Corinthians, obviamente, porque o Corinthians disputa títulos. Ele se sente muito bem no Corinthians, dá para ver que ele se sente muita vontade no Corinthians. Ele é um cara que ele é muito sincero e ele é aquele jogador que realmente eu acredito nas palavras dele. Porque dá pra ver que ele não tá nem aí, que ele fala mesmo, desde aquela época do Vitor Pereira, entre outras ocasiões que ele falou no fim do jogo, onde os jogadores do Corinthians não falavam e tal. E a gente vê que a entrevista dele ontem foi em tom de despedida, né? Ele falou, quando eu for sair, eu vou dizer, tá tudo nas mãos dos meus empresários, eu não sei de nada, eu não posso falar nada, né? Tá tudo lá, vamos ver no que vai dar. Isso daí pra mim é papo de despedida, né? Papo daquele cara que é sincero, ele é sincero, mas só que ele tá vendo ali que tá tendo alguma coisa muito difícil de segurar. E internamente, né, informação do Sami Carvalho, internamente que o Corinthians recebeu a proposta de forma verbal ainda, certo? Não chegou ainda o papelzinho ali, tudo certo. Só que internamente é dito no Corinthians que é impossível de segurar, né? Já chegou verbal, já chegou pro Guedes, pro Corinthians não chegou ainda no papel. Mas que se chegar no papel, esses valores que chegou verbal, é impossível de segurar, né? É aquilo. Eu acho que um clube de futebol tem que ter uma direção, tem que ter organização para chegar e conseguir muitas vezes alguns ajustes ali que seriam necessários. Chegar, ó, estamos agora em agosto. Ó, daqui 4 meses o Guedes vai. Certo? A gente está no meio de temporada, campeonatos importantes. Daqui 4 meses ele vai, a gente assina certinho e a gente libera para vocês. Mas a gente sabe que não é assim que funciona no Corinthians, né? Então, a grande chance aí do Guedes sair, tipo, eu diria que 80% de chance do Guedes sair e 20% de ficar. E o Corinthians pode ficar sem seu principal jogador, seu camisa 10, para a disputa de Copa do Brasil, né, de semifinal, de uma possível final.
Sul-Americana e até o Brasileirão, onde a gente depende muito dele para melhorar essa classificação. A gente subiu um pouco com essa vitória em cima do Vasco, mas tem que se afastar um pouco mais. Eu acho que o time do Corinthians merece ficar ainda mais em cima na tabela, né? E a proposta de salário do Guedes seria entre 4 a 5 milhões e o Corinthians iria receber 50 milhões por apenas 40 milhões do Guedes, 40% do Guedes. Ou seja, seria um valor altíssimo, o Corinthians nunca vai conseguir tirar isso daí no Guedes, nunca. Certo? Aí você pensa, mas vendeu o Pedro por 49 milhões, 50% do Pedro, 47 milhões. Ué, gente, mas o Pedro é um garoto de 16 anos, 17 anos. É isso mesmo. Já o Guedes vai fazer 27 agora em outubro, né? Um jogador que para os times do Catar não vai ter mais revenda, né? Então, assim, nunca que vai tirar um valor desse do Guedes. Então, gira em torno de 50 milhões para o Corinthians, por 40% que o Corinthians tem dele. E o resto pertence ao Guedes, empresários, né? E o salário gira em torno de 4 a 5 milhões de reais limpos. Então, é um valor assim absurdo, né? Os caras têm grana, os caras são os donos do petróleo mundial, então é isso. Comente o que você achou, né? O que você acha dessa possível saída do Guedes, né? Artilheiro, acabou de se tornar artilheiro da Arena. Enfim, comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians.